Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. É sempre uma alegria recebê-los aqui, como também é uma alegria receber o nosso irmão Paulo Cartagenes, que hoje irá nos falar sobre a lei natural e lei divina, um assunto muito importante, né? Para começar qualquer atividade numa casa espírita, a gente sempre começa com uma prece. Na nossa bancada hoje aqui está nosso irmão Luiz na ponta da mesa, à minha direita, nosso irmão Paulo, e aqui na nossa esquerda, nossa irmã Patrícia que fará a prece de agradecimento, a prece de encerramento. Com a palavra, seu Luiz. Boa noite, que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui rogando ao Pai misericordioso e ao Mestre Jesus, médico das almas, a ajuda da espiritualidade amiga, os mentores da casa, para que tenhamos uma noite de aprendizado, de relembrar o Evangelho do Cristo e termos a consciência desperta para as verdades que Jesus nos legou. Rogamos também ao Pai misericordioso, paz para o mundo, para as guerras que estão acontecendo, para as injustiças, os perseguidos, para todos que estão em sofrimento. Que a misericórdia de Deus e Jesus, com a sua luz divina, ilumine esses corações empedernidos para que se curvem à verdade de Jesus, que é o amor e a caridade. Assim, em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão, que dirige os trabalhos da noite, para que dê por iniciado a santa e divina paz. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima, e pedimos a permissão para dar por iniciado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, lei natural e lei divina. Mas aonde encontrar em nós essas leis? Para tirar essa e outras dúvidas, nosso irmão Paulo Cartagenes. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa casa de oração, estudos e trabalhos para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, aumenta a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, nossos comportamentos ao longo da vida, né? Lógico que, embora sejamos perfectíveis e estejamos a caminho da perfeição, não vamos atingir a perfeição numa única encarnação, mas sem dúvida que conhecer a doutrina espírita, na sua profundidade científica, filosófica e religiosa, nos dá uma visão maior da vida, mais profunda, nos dá mais discernimento e, consequentemente, responsabilidade, né? E aí, como falou bem nosso irmão Ferreira, nós vamos trabalhar a lei natural, a lei divina. Eu queria começar falando um pouco sobre a importância de se estudar o livro dos Espíritos, porque esse tema é do livro dos Espíritos. Então, eu gosto sempre de trazer assim alguns aspectos que reforçam a importância dessa obra ser um livro de cabeceira no sentido de a gente constantemente estar estudando, né? Não é lendo simplesmente, mas estudando, porque ler e estudar são processos diferentes. Ler é um ato mecânico. Estudar é você ler, reler, sublinhar palavras-chave, frases de efeito e meditar, refletir, absorver a essência do que está ali e que não sejamos teóricos, né? Que ainda que a gente não tenha condição de praticar completamente por conta da nossa condição imperfeita, mas que a gente se esforce para praticar o máximo possível desses preceitos que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, né? Como disse Kardec,
Você reconhece o verdadeiro espírita não por ser perfeito, puro, santo, infalível, mas como um indivíduo que está lutando contra as suas más inclinações, está sendo mais vigilante diante das suas más inclinações, está se esforçando para ser uma pessoa melhor, certo? Então, por que estudar o Livro dos Espíritos? Em primeiro lugar, porque essa obra fundou a doutrina espírita. O Espiritismo foi fundado em 18 de abril de 1857 como doutrina, com a publicação dessa obra em Paris. Então, o Livro dos Espíritos é o marco inicial da doutrina espírita. A gente está falando da doutrina, porque o fenômeno mediúnico existe desde que existe gente neste planeta e em outros. Então, a transcomunicação espiritual, o intercâmbio entre mundo material e espiritual, a influência dos espíritos na nossa caminhada, isso existe desde que existem encarnados e desencarnados, né? Agora, o Espiritismo como doutrina, 18 de abril de 1857, com a publicação dessa obra. Já existiam filosofias espiritualistas, mas espiritismo, quando eu digo espiritismo, não estou negando que existem outras doutrinas espiritualistas, né? Não cabe na nossa doutrina, ou melhor, na doutrina dos espíritos, sectarismos, muros, nem proselitismos, mas espiritismo é um termo que Allan Kardec desenvolve, certo? Segundo lugar, porque o Livro dos Espíritos ele contém os princípios básicos da doutrina espírita. O Pentateuco kardeciano, as obras da codificação são o alicerce que sustentam o edifício da doutrina espírita. Então, se a gente quer ter minimamente algum domínio dos princípios básicos do Espiritismo, temos que estudar o Livro dos Espíritos. E, por fim, o terceiro aspecto, o Livro dos Espíritos é um livro sobre a vida. O que é que o Espiritismo mais fala? Sobre vida. Filosoficamente, o que é a vida? Qual é o sentido de viver? Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde iremos? E como ter qualidade de vida. Quando nós estudamos a doutrina espírita, sentimos, principalmente praticamos, a gente tem mais qualidade de vida, tanto espiritual como material, né? Vida, tanto saúde mental como saúde física, porque uma situação está interligada à outra, certo? Isso posto, vamos começar o nosso estudo, lei natural, lei divina. Então, assim, irmãos, esse estudo vai ser muito, o que a gente vai fazer na noite de hoje, vai ser estilo o que a gente faz na Federação Espírita na terça-feira à noite, né? Quem vai às palestras da Federação na terça-feira à noite, Livro dos Espíritos na terça, quarta-feira é o Evangelho, sexta-feira é a Gênese, né? Vai ser uma dinâmica muito semelhante da Federação na terça-feira, tá? A gente vai analisar as questões e comentar. Antes de analisar a primeira questão, que é a 614, uma coisa que me chama muita atenção quando eu tive a oportunidade de estudar esse capítulo é que existe uma ordem universal, né? Essa ordem é a providência divina, obviamente. Que ordem é essa? Essa ordem é no sentido de um conjunto de leis universais que regem toda a vida no universo. Então, basicamente é isso, né? E aí, na pergunta 614, Allan Kardec questiona: que se deve entender por lei natural? E a resposta do Espírito em Verdade: a lei natural é a lei de Deus, que é única, que é a única verdadeira para a felicidade dos humanos. É a lei divina que nos indica o caminho, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nossa infelicidade e nossas dores são sinais de que estamos afastados dela, né? Ou seja, o que é a lei divina ou lei natural? São exatamente a mesma coisa. Essa lei é a lei que nos direciona para fazer a coisa certa. Quando nos afastamos dela, estamos fazendo as coisas erradas. Estamos usando o nosso livre-arbítrio de maneira equivocada. Nossas dores, nossas infelicidades, normalmente refletem o nosso afastamento das leis de Deus, certo?
precisamos refletir sobre essas fases difíceis que nós passamos na vida, né? Porque se a resposta da espiritualidade é assim, quando nos afastamos das leis de Deus, experimentamos dores e infelicidades, esses momentos têm que servir de reflexão para todos nós. Não de uma maneira vitimista, né? Onde eu acabo me colocando como vítima da vida, vítima do azar, vítima até da ingratidão, de dizer Deus esqueceu de mim, né? Não é dessa forma, né? Sejamos maduros, sejamos adultos, equilibrados, para que a gente reflita sobre as nossas dores sem nos colocar na condição de coitadinhos, de vitimistas. Porque se a gente colocar nessa condição, nós não estamos trabalhando ao nosso favor. A gente não pode estar o tempo todo, nessa encarnação eu só vim para sofrer. Eu sofro desde que eu piso aqui na Terra. Não tenho sossego, não tenho paz, né? Bom, existem duas situações aí. Se a gente está passando por tribulações o tempo todo, tem duas situações. Uma é, nós pedimos isso como provas antes de reencarnarmos, mas não lembramos por causa do véu do esquecimento. Aí quando chega aqui, a gente fica lamentando, né, né, é, a gente fica lamentando, a gente fica, né, revoltado, enfim. Quando não foram situações que nós pedimos, é um sintoma muito claro que a gente está errando mais do que acertando. Claro. Para mim, uma das maiores lições desse livro é a seguinte: por que que uns sofrem mais e outros sofrem menos? Tá vendo como o livro dos Espíritos nos traz esclarecimento para a vida e qualidade de vida? Os que sofrem mais são os que escolhem mais errado. Os que sofrem menos são os que têm decisões mais maduras, mais assertivas. E quando a gente estuda esse capítulo, de certa forma, ele reforça algo que todos nós já sabemos lá no nosso íntimo, que é o seguinte: a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente sabe quando a gente está fazendo a coisa errada. A gente sabe. A consciência acusa. Mesmo que a gente não tenha conhecimento profundo disso aqui. Lá no fundo, a gente sabe. Porque, por exemplo, quando a gente está mentindo, a gente sabe que está fazendo a coisa errada. Quando a gente está se omitindo numa situação em que a gente poderia auxiliar alguém, ou transformar algo que está errado em algum ambiente que a gente frequente, seja a família, o trabalho. Quando a gente está se omitindo, a gente sabe que está fazendo a coisa errada. Se eu deixo de fazer o bem a alguém e eu sei que eu tinha condição de fazer naquele momento, a gente sabe que está fazendo a coisa errada, né? A gente sabe. Então a gente precisa refletir sobre isso, tentando identificar os pensamentos, as palavras e principalmente os nossos comportamentos, para que possamos entender o que está acontecendo conosco e o que precisamos corrigir. Vigiar nossos pensamentos, nossas ideias, posturas, para que voltemos para o encontro com a lei de Deus. Pronto. Eu entendi o que estava acontecendo comigo quando eu cheguei aqui no Caminhando para Jesus, com 19 anos. Cheguei com 19 anos para fazer um tratamento espiritual. Eu até então não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Pensamentos negativos que normalmente eu não tinha, preocupações que normalmente eu não tinha. Aí, a partir do momento que eu pisei aqui pela primeira vez, não pela primeira vez que eu já conhecia antes, mas quando efetivamente eu passei a frequentar o caminhando com mais assiduidade, com 19 anos de idade, quando eu estava principalmente deste lado em que vocês se encontram, né? Eu passei a entender o que é que estava acontecendo comigo. E o que eu precisava educar em mim e rever conceitos e comportamentos para voltar a ter paz, serenidade e voltar para o caminho da positividade, né? Que é uma das bandeiras que eu levanto, principalmente quando estou aqui, a positividade, né? Que é uma das essências da doutrina espírita, né? Na pergunta 615, irmãos, a lei de Deus é eterna? E a resposta, sim, ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. A lei de Deus não precisa mudar. O que é lei de Deus aqui na Terra é lei de Deus em Júpiter, em Saturno, nas outras galáxias, nos outros sistemas. Ela é eterna e imutável.
Por que não precisa mudar? Porque Deus é perfeito. Já as nossas não. As nossas precisam evoluir constantemente. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Então, as leis humanas, elas têm que acompanhar a evolução dos tempos. Talvez o que é considerado mais ético hoje, em 2026, século XXI, nesse planeta, talvez no futuro seja considerado ainda menos ético, no sentido de que as leis vão sofrer ainda mais evoluções. Tem situações que nós não atentamos ainda nesse atual momento, que certamente se desenvolverão no futuro. Né? Então, as leis humanas sempre precisarão evoluir, porque tem que acompanhar a evolução humana em função das nossas imperfeições, né? E porque nós ainda não atingimos a perfeição, certo? Então, o que era considerado normal e adequado na antiguidade, na Palestina, em Roma, antiga, né? Na Idade Média, hoje já não é. Imagine a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Não se encaixa no século XXI. Não tem como, né? Olho por olho e dente por dente. A pessoa é punida mais ou menos semelhante ao crime ou erro que ela cometeu. No século XXI, isso não se encaixa mais. É como se a barbárie, caso ainda tenha sociedade que assim atuem, essas civilizações ainda não atingiram a condição de civilização, na verdade. Então, o que era normal antigamente não pode ser considerado normal hoje, né? Na Idade Média, queimavam mulheres. Aliás, queimavam qualquer pessoa que não se comportasse de acordo com os dogmas da Igreja Católica. Os cientistas, quando traziam grandes descobertas, se essas descobertas não eram consonantes com o discurso católico, né? Como Galileu, por exemplo, escapou de ser queimado na fogueira porque ele tinha descoberto o movimento de translação. Na verdade, não foi ele que descobriu, né? Foi Copérnico, foi outro cientista polonês. Galileu comprovou a teoria de Copérnico, mas para não ser queimado na fogueira, porque a Igreja Católica, baseado não sei em quê, na Idade Média, tinha dito que o Sol girava ao redor da Terra e a Terra era o centro do universo. O universo nem centro tem, uma vez que ele é infinito. O Big Bang continua em expansão, ele é infinito, está sempre em expansão. O que é metade de algo que é infinito? Não existe. Né? Mas quem discordasse da igreja naquela época morria queimado. E quem mais morreu? As mulheres, né? Porque, infelizmente, a misoginia, o preconceito, a violência contra a mulher são antigos. São antigos. Foi uma caça às bruxas na Idade Média. Ciganas, mulheres de comportamento estranho, revolucionárias como Joana d'Arc, foram queimadas vivas. Né? E é óbvio que hoje em dia, no século XXI, isso, se naquela época, mesmo a gente tendo o olhar daquela época, já não era algo que deveria acontecer, quanto mais no século XXI, né? Existem países onde as mulheres ainda são lapidadas até hoje. Até hoje existem países onde as mulheres são mutiladas e lapidadas. E aqui eu não vou entrar em discussão cultural, para não parecer nem xenofóbico, nem intolerante, certo? Até porque eu sou um professor da área de humanas e eu trabalho muito com o conceito de alteridade, que é o conceito da gente respeitar a diversidade, principalmente as culturas que são diferentes da nossa. Mas aí, nesse aspecto aí, já não entra cultura, não. Aí são direitos humanos. Eu não posso entender que sociedades que ainda lapidam mulheres e mutilam mulheres, eu não posso entender isso como cultura. Eu entendo realmente como sociedades que não evoluíram, suas leis não evoluíram com o tempo. Mas elas terão que evoluir, porque tudo tem que evoluir. Como disse o apóstolo Paulo de Tarso, do átomo ao arcanjo, tudo tem que evoluir. Tudo vai evoluir. E tem um próprio capítulo do Livro dos Espíritos que diz assim:
quando a gente comentava, né, que mas a natureza não dá saltos, né? Tem sociedades que avançam mais rapidamente e outras mais lentamente. Acontece. Só que quando Deus e a espiritualidade percebem que tem sociedades que estão lentas demais, transformações ocorrem para que essas sociedades avancem. E aí vem a questão dos cataclismos, vem a questão das crises econômicas, né? E outras revoluções que fazem com que aquelas sociedades elas não fiquem tão para trás em relação às outras. Isso é o livro dos Espíritos quem fala. Então é uma meia-verdade a gente afirmar que, olha, a natureza não dá saltos. Se a gente comparar com a eternidade, certamente que não. A natureza não dá saltos, né? Mas, se a gente parar para pensar que as sociedades elas não podem estacionar ou não podem evoluir num ritmo lento demais, não acompanhando o ritmo de evolução do planeta, que está saindo de expiação e provas para regeneração, aquelas sociedades vão sofrer mudanças radicais, de alguma forma. Tudo com Deus e a espiritualidade no controle, né? Hoje, corretamente, não se podem fazer piadas racistas, homofóbicas, capacitistas, gordofóbicas, xenofóbicas, né? Socioeconômicas, machistas. Não se pode fazer. E não se pode mesmo. Mas quem tem rede social percebe que ainda tem pessoas que se incomodam com esse tipo de discurso. Quando pessoas terminam mostrando para outras que, olha, não pode mais fazer piada racista, homofóbica, xenofóbica, etc. Machista, misógina. Tem gente que ainda se incomoda com isso, né? É mimimi, é besteira, é tolice, é só brincadeira, né? Escudos para as pessoas despejarem suas discriminações, seus preconceitos, seus atrasos. E essas pessoas acham que a internet, os estádios de futebol são campos livres para as pessoas despejarem essas mazelas. São pessoas que ainda não entenderam o tempo em que estão vivendo. E normalmente essas pessoas, ainda muito doentes da alma, agridem as pessoas que defendem esses grupos que são atacados. Isso é muito comum em rede social, principalmente, né? São chegados os tempos e a mentalidade das pessoas precisa evoluir. As pessoas precisam rever seus conceitos, né? Até porque se nós não revermos os nossos conceitos, a Terra entrando na regeneração e a gente sendo a mesma pessoinha, a gente vai sair daqui. Mas não para um outro mundo de regeneração. Para um mundo de expiação e provas. Porque a Terra avançou para a regeneração, a gente está com mentalidade de expiação e provas ainda, e aí não é compatível. Porque, de certa forma, se eu sou um indivíduo de mentalidade e comportamento de expiação e provas, quando a Terra já está atingindo a regeneração, eu vou ter que ir para um outro planeta de expiação e provas, porque é como se eu não tivesse passado de série. Reprovei. Porque, do contrário, eu estaria, como outros que não mudaram a mentalidade e o comportamento, estaríamos desarmonizando o nosso planeta, né? Então, retomando o que analisamos há pouco. A lei de Talião, né, como era olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi, na antiga Mesopotâmia, né, que tinha a Babilônia como a sua principal cidade. E a pena de morte praticada em alguns países até hoje não são compatíveis com o século XXI. Não são, né? Pergunta 616, irmãos. Deus prescreveu aos humanos, em uma época, o que lhe proibiu em outra? Vejam só. A lei divina foi revelada em uma determinada época, de uma forma que aquelas pessoas pudessem entender. Mas hoje, com a humanidade mais evoluída, ela é divulgada de outra forma. Se a gente acabou de analisar, aliás, nós não, os espíritos, né? Que a lei de Deus é imutável,
fica fácil a gente concluir que essa situação não existe, né? Não, foi revelado no tempo dos hebreus lá um tipo de faceta da lei divina, característica. Mas agora que a humanidade está mais evoluída, essa mesma lei, ela é informada de uma outra forma, né? Isso é possível? E a resposta: Deus não pode se enganar. Os humanos é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas, né? A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para todas as épocas. Então, o que foi lei de Deus há 2000 anos atrás vai ser sempre. Vai ser sempre. Lógico que assim, o que muda é o alcance das pessoas. Vocês conseguem imaginar o espiritismo sendo divulgado na época do Paleolítico, das cavernas? Nós, naquela condição, não alcançaríamos. Ou antes do século XIX, não precisa nem numa era tão mais remota, né? Imaginem vocês o espiritismo como doutrina revelada na Idade Média. Não ia nem. Se teve o Alto de Barcelona no século XIX, vocês calculem no auge da Inquisição na Idade Média. A humanidade não ia alcançar. E o Espiritismo precisava, no século XIX, das condições de desenvolvimento científico e filosófico da época, pós-iluminismo, pós-revolução francesa, pós-revolução industrial na Inglaterra, para que a humanidade adquirisse um mínimo de condição para entender um pouquinho, viu? Porque tem gente que não entende até hoje. E aí o próprio Evangelho ele fala o seguinte: para entender o Espiritismo, não precisa ser pós-doutor, não. Porque tem pessoas de pouca instrução que compreendem com muito mais facilidade a profundidade e a essência do Espiritismo do que doutores e pós-doutores. Porque o segredo não está na titulação, não. O segredo está na maturidade do senso moral. Uma pessoa que teve pouca oportunidade de estudar pode entender o Espiritismo com mais facilidade do que um PhD. Porque aquela pessoa aparentemente de menor instrução, ela adquiriu a maturidade do senso moral. E às vezes um PhD é cheio de preconceitos. Aquele William Crookes lá na Inglaterra, né? Físico. O interessante é que ele tentou mostrar que o espiritismo era um embuste. E terminou se convencendo que o espiritismo é uma realidade, né? Que a mediunidade é uma realidade. Quando houve um processo de materialização na frente dele. E ele passou a ser um dos maiores defensores do espiritismo, né? Dr. Brian Weiss, nos Estados Unidos, psiquiatra, não acreditava em nada de imortalidade da alma, reencarnação, até ele começar a tratar alguns pacientes. Começa com uma terapia de regressão de memória, que com a coordenação da espiritualidade virou terapia de vidas passadas, e ele passou a ser ferrenho, defensor da reencarnação, da imortalidade da alma e do espiritualismo, né? Dr. Brian Weiss. Quem puder ler as obras dele, né? Muitas vidas, muitos mestres, só o amor é real. Tem, ele tem muitas obras que defendem a imortalidade da alma, a reencarnação e a espiritualidade, certo? Pergunta 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Elas vão além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O intelectual estuda as leis da matéria, a pessoa de bem estuda as coisas da alma e as pratica, né? O instruído, meus irmãos, é uma pessoa intelectualizada, né? É um estudioso, mas muitas vezes ele usa esse conhecimento para o mal, ou egoisticamente só para ele se beneficiar, certo? Enquanto que o verdadeiro sábio é que usa o conhecimento para o bem da coletividade. O sábio, ele não só entende a lei divina, como ele entende que todo o conhecimento dele é para o bem da coletividade. O sábio é o que entende o conhecimento como instrumento para a evolução de todos.
Agora, quando eu tenho um conhecimento que eu só uso para mim, no sentido de eu estou usando o conhecimento para ter uma boa profissão, um bom salário, uma boa condição material, nada contra. Principalmente se é feito de maneira honesta, com esforço. Mas, de alguma forma, a gente tem que aplicar as nossas faculdades, as nossas características para o bem da humanidade, para o bem da coletividade. É importante isso. Porque senão é como a parábola do talento. Eu vou esconder o meu talento. O talento ali era uma moeda, né? Da época. Mas aí, quando eu uso o meu talento só para mim, ou para o mal da humanidade, pouco eu estou realizando pela minha evolução. E ao mesmo tempo eu estou me omitindo de contribuir para a evolução do próximo. É dado aos indivíduos o direito de se aprofundar tanto nas leis da matéria como nas leis morais? Resposta: sim, mas não dá tempo em uma só encarnação, viu? Resposta da espiritualidade. Numa só encarnação não dá tempo da gente alcançar a profundidade de todas as leis morais e todas as leis divinas. Não dá, por mais que a gente se esforce, certo? Porque o que são 85, 90, 100 anos de idade em uma encarnação para adquirir toda a evolução e presunçosamente querer ser perfeito em uma única existência? Não dá tempo. Não dá tempo, né? Se não se considere o mesmo, senão a distância entre a barbárie e a pessoa civilizada. Mesmo a vida encarnada mais longa é um tempo pequeno e insuficiente para se aprender tudo e se atingir a perfeição relativa, por mais que nós nos esforcemos e tenhamos boa vontade. Então, numa encarnação só, não dá nem para entender toda a essência da lei divina, até porque a gente não tem alcance ainda para isso, não, irmãos. Não temos alcance. Quando a gente atingir a perfeição relativa, a pureza espiritual, aí sim a gente vai ter domínio, né, de todas as leis que regem o universo e vamos participar com a espiritualidade superior da grande obra de Deus espalhada no universo. E se for nossa condição, atingindo, quando a gente atingir a pureza espiritual, a gente só vai reencarnar para ajudar os que estão mais abaixo, os que hoje estão nos ajudando, né, a crescerem. Né? Nós sabemos que Emmanuel já reencarnou, Joana de Anjos está nesse processo. São espíritos que já atingiram um nível. Eles já eram mestres lá na espiritualidade e eles já encarnam só na condição de mestres para alavancar a gente que ainda está ali, terceira ordem, né? Espíritos, que é a ordem mais atrasada. Entre as leis divinas, umas regem as relações da matéria bruta, por exemplo, o movimento, as leis da física. Física, palavra que vem da língua grega physics, physique, natureza. A física é a ciência que estuda, né, os movimentos na natureza. Essas são de domínio da ciência, né? Outras dizem respeito aos humanos em si mesmos e suas relações com Deus e seus semelhantes. Essas aí contemplam as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais, certo? Podemos aprofundar as duas? Podemos. Mas, como a espiritualidade aqui nos alertou, numa encarnação não dá tempo da gente ter domínio de tudo. Certo? Pergunta 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos espalhados no universo? O pensamento racional nos diz que as leis divinas devem ser, né, apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao nível de entendimento e evolução dos espíritos que habitam nesses mundos. Certo? A lei divina é uma só, sendo que ela é revelada para os humanos até o limite do teto de entendimento da gente. Né? Certo? É como você querer dar um cálculo complexo para um bebê recém-nascido resolver. Nós somos esse bebê recém-nascido. Não temos ainda esse alcance. Né? Conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os humanos os meios de conhecer suas leis. Resposta: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que as compreendem melhor
são os humanos de bem e aqueles que querem ir ao encontro delas e viver de acordo com elas. Essas pessoas vivem em paz e com leveza, com consciência tranquila, mesmo tendo problemas, como todo ser humano normal, né? Então, quais são as pessoas que vivem mais em paz? As pessoas que andam mais de acordo com as leis de Deus. Não vivo em paz, né? Minha vida é problema o tempo todo. Então, eu estou totalmente afastado das leis de Deus? Não necessariamente. De repente, um pouquinho mais de esforço e a gente volta para o trilho, né? A questão, irmãos, é que a gente se deixa muito levar pela vida aqui da Terra, pelas coisas materiais. E aí eu não estou falando da sobrevivência normal, tá? Eu estou falando da gente só mergulhar no automatismo de trabalhar, pagar conta, se divertir, se alimentar e dormir. E a vida se resume a isso? Adquirir bens, gastar, consumir. E aí não tem nenhum momento da minha vida que eu faça uma tarefa da sopa, uma campanha do quilo, trabalhar no bazar, aplicar um passe no caminhando, ou em outra casa, né? Fazer uma doutrinação, trabalhar com a mediunidade, limpar o banheiro do centro, organizar a fila do passe. Eu nunca encontro tempo para essas coisas. Porque eu estou sempre trabalhando para aglutinar bens materiais. Somente. Estou no automatismo de trabalhar, pagar a conta, me divertir, me alimentar e dormir. Depois está sentindo aquele vazio ali existencial e não sabe por quê. Às vezes até pergunta assim: poxa, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Não estou prejudicando ninguém. Mas não precisa fazer o mal necessariamente para a gente sofrer, não. Basta a gente mergulhar demais nessa vida material. Eu sempre digo assim para algumas pessoas que eu tenho uma certa proximidade: arranja um tempinho para algum envolvimento com vida espiritual, porque daqui a pouco vai estar com problemas. Vou usar um termo até meio forte aqui: vai estar endoidando. É, vai estar indo. Aí depois não sabe, ai meu Deus, eu tô com crise existencial e um vazio, não sei o quê. Falta espiritualidade. Falta espiritualidade. Foi isso que eu entendi aqui no Caminhando. Até 19 anos, até 18 anos eu não fazia a campanha do quilo. Aí quando entrou a campanha do quilo na minha vida, o vazio foi embora. Eu era um rapaz extremamente tímido. Aí a campanha do quilo, os cursos que eu fiz aqui foram, sabe, me desinibindo e foram me dando mais força para a minha vida profissional também e para outras situações que eu era enrolado, né? E aí por envolvimento com espiritualidade. Porque quando a gente está envolvido com coisas espirituais, a gente está tendo assistência, os conselhos dos bons espíritos, o nosso protetor, os nossos guias espirituais têm mais facilidade, o canal fica mais aberto para a gente receber boas intuições, bons conselhos, boas sugestões. Mas quando eu estou vivendo uma vida totalmente materialista, mesmo que eu não esteja fazendo mal, eu fecho esse canal para as leis de Deus, eu fecho o canal para os bons espíritos e eu começo a abrir facilidades para o assédio da espiritualidade que quer nos ver infeliz, para a espiritualidade que quer nos arrastar para a queda, que são aqueles espíritos que são infelizes e eles querem ver a gente feliz também. Então a gente tem que ter uma reflexão muito profunda sobre isso, esse automatismo. Será que eu não estou vivendo no automático? Né? Hoje existe uma dependência muito forte de tecnologia. Outro problema, né? E o pior é que tudo está no celular agora, né? Não só a rede social, mas tem. A gente paga a conta pelo celular, né? Compra ingresso para ir para um show, para um teatro pelo celular. Aí tudo leva a gente a estar. Esse óculos aqui é meu primeiro multifocal. Eu tenho certeza que é por causa de tela. Lógico, também eu estou com 44 anos, né? Se não tivesse uma queda de visão, não, não era possível, né? Além da fase que eu tô, tela, né? Celular, notebook. Porque tudo leva a gente em algum momento, ou tá pagando uma conta e tal. Só que isso aí adoece a gente aqui, né? Eu tô achando maravilhoso que tem países aí como a Austrália, o Reino Unido, que estão limitando rede social, até proibindo para adolescentes mesmo.
proibindo. Né? Que tem muita criança e adolescente adoecendo já. Tem adulto, imagine criança e adolescente. Que é uma das drogas da atualidade. Dependência de tecnologia, dependência de tela. É uma droga atual. É um vício atual. Vício não é só beber, fumar, se drogar. Dependência tecnológica. Né? Pessoas que se frustram quando têm poucas visualizações nas suas publicações, poucas curtidas, poucos comentários. Acham que a vida é aquilo ali. Que elas vão se achar mais ou menos amadas, mais ou menos queridas, se tiverem poucos ou muitas curtidas, comentários, visualizações. Isso adoece, gente. Isso é ruim, né? Isso é se afastar, de certa forma, da espiritualidade. Agora, a rede social pode fazer coisas maravilhosas. O Caminhando tem Instagram, tem canal no YouTube, né? Eu uso meu Instagram para divulgar as palestras, não só minha, mas de outros companheiros, de outras casas. Kardec usaria esses meios hoje. Na época dele, a tecnologia que ele usou foi a revista espírita. Hoje, certamente, Kardec teria um canal no YouTube, teria Instagram, né? Eu acho que no X não, porque ali é meio, né? É muito pesadão ali, né? É uma arena, né? O Twitter, antigo Twitter, o atual X, ali é uma arena, né? E eu nem uso, mas eu sei que é, né? É o único que eu não uso é o X. Então vamos lá, irmãos. Um dia todos compreenderão, perdão, as leis de Deus, porque um dia todos seremos espíritos perfeitos e é preciso que o progresso se cumpra. Tá? A justiça das diversas encarnações humanas é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova experiência, sua inteligência está mais desenvolvida e compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se coubesse aprender tudo em uma só existência, que seria dos que desencarnam na selvageria ou na miséria, tá? Isso aqui é comentário dos espíritos. Pergunta 620. A alma antes da sua união com o corpo compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Veja uma pergunta de Kardec, sempre muito sábia, né? Antes da gente reencarnar, quando a gente está na espiritualidade, na fase de erraticidade, que é o intervalo de uma encarnação para outra, né? Antes da gente reencarnar, quando a gente tem a condição de programar a nossa volta para a carne, quando a gente tem condição para isso, tá? Porque tem pessoas que reencarnam compulsoriamente, principalmente aqueles que não querem reencarnar, espíritos cegos de ódio, de vingança, que não tem nem discernimento do que é melhor para eles, né? Mas quando a gente tem essa condição de participar junto com a espiritualidade do processo de planejamento reencarnatório, né? Quando a gente está lá na erraticidade, nesse intervalo chamado erraticidade, no mundo dos espíritos, a gente tem uma compreensão melhor do que é a lei divina, e aí quando a gente está encarnado, essa compreensão é menor, né? A gente esquece, enfim, como é essa visão? Aí a resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição, evolução que alcançou e conserva. Intuitivamente, a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos humanos fazem-na esquecer, certo? Eu gosto muito de uma Andrade, quando fazia palestra aqui, eu lembro que ele fazia uma comparação bem interessante, né? Quando a gente está desencarnado, é como se você tivesse no andar mais alto, né? Na varanda de um andar mais alto, você tem uma visão panorâmica da cidade, né? Do bairro. Isso aí é no mundo espiritual, que a gente tem mais lucidez de enxergar as coisas. E quando a gente está encarnado, é como se a gente estivesse na calçada, né? Do prédio. A gente mal consegue ver a rua inteira. Então sempre achei interessante essa metáfora, né? Que Andrade, quando estava aqui, fazia. E eu acho que cabe muito bem a comparação. É bem por aí. A lucidez da gente realmente é maior no mundo espiritual. Até porque, fora dessa matéria grosseira, as nossas faculdades elas ficam mais potencializadas, assim, né? Tudo, todos os nossos sentidos, e até os sentidos que a gente não desconfia que tem, por causa dessa matéria aqui, que é importante para nos tornar compatíveis ao mundo material, mas que, sem dúvida, fora dela, a gente tem as nossas faculdades são muito mais desenvolvidas. São livres mesmo. Tanto é que a espiritualidade diz que o espírito encarnado é como um pássaro numa gaiola.
né? Fica limitado mesmo. Aliás, falar em pássaro na gaiola, não sei se alguém aqui tem, viu? Mas eu acho, assim, em pleno século XXI, ainda ter passarinho em gaiola, eu, honestamente, eu acho que não é compatível com o século XXI, tá? Me perdoe se alguém aqui cria algum passarinho dessa forma, mas ele merece a liberdade como a gente, né? Ele não nasceu para estar ali, né? Os tempos são outros. Eu estava até vendo acho que era Roberto Rivelino, né? Que foi um grande jogador de futebol, tricampeão mundial em 70. Ele cria passarinho assim. Ele trata com muito carinho, mas eu fiquei com pena dos passarinhos dele presos lá na gaiola, sabe? Eu acho que no século XXI não. As pessoas não passeiam com os cachorrinhos, né? Com os gatos. Por que um passarinho não pode viver livre, né? Então, vamos evoluir, né? Sei. Não, tem alguns que precisam do cativeiro para a espécie não ser extinta, para ser recuperados, né? Até por conta de, de destruições humanas mesmo, ação antrópica, né? Ou com eles, ou no meio deles. Alguns precisam ser recuperados, né? Mas eu acho assim que a grande maioria das espécies tem o direito à liberdade, de acordo com as faculdades deles, né? Como nós temos também o direito, né? A gente está perto de concluir, irmãos. Onde está escrita a lei de Deus? Essa aí acho que já é clichê, né? Todo mundo já ouviu aqui, de diversos palestrantes. Na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência, né? Já que os humanos carregam nas consciências a lei de Deus, qual é a necessidade dela ser revelada? Para que ela não seja esquecida e nem menosprezada, né? Se as leis de Deus estão na nossa consciência, só reforça aquilo que a gente analisou aqui. A gente sabe a diferença do certo por errado. A gente sabe quando a gente está fazendo besteira, a gente sabe quando a gente está fazendo coisa errada, né? E aí eu vou terminar aqui a minha participação. Quem é o modelo e guia a ser seguido? Quem é o grande professor, o grande mestre, maior psicólogo, maior pedagogo, né? Governador espiritual do nosso planeta, o que melhor ensinou a humanidade a lei de Deus? Jesus, né? Jesus. Maior professor da humanidade. Não é à toa que ele é o governador espiritual do nosso planeta. Caminho, verdade e vida. Guia e modelo a ser seguido. Ele foi quem melhor ensinou as leis de Deus para a humanidade, né? Boa noite e muita paz para todos. Obrigado, Paulo. Paulo falou aí dos passarinhos e eu me lembrei que meu pai gostava de criar passarinhos, né? E ele comprou um canário, coisa mais linda do mundo, bem amarelinho, cantava igual Roberto Carlos. Coisa mais linda. Naquela época eu era pequeno, tá? Meu pai sempre foi um pai muito carinhoso. Papai do céu tá com ele lá. Ele deve estar aqui agora, dizendo: não fala isso. Mas eu vou falar. Sempre foi muito carinhoso com a gente, nunca bateu na gente, sempre chamou para conversa, né? A pisa dele era aquela: senta aqui e vamos conversar. Pronto, aí eu já começava a chorar, né? Era bronca. Pois bem, como a gente não tinha televisão naquela época, aí à noite eu ficava olhando para aquele passarinho tão lindo, murchinho, triste, ali naquela gaiola. Eu tinha acho que 8, 9 anos, tá? E eu ficava preocupado, aquilo me incomodava. Quando foi uma certa noite, eu abri a gaiola. Foi a primeira vez que eu levei uma carreira do meu pai. Para não apanhar, né? Claro. Bom, meus irmãos, a hora já chegou. Agradecer nosso irmão Paulo por ter trazido tanto esclarecimento para a gente em relação às leis divinas. Sim, só um parênteses, não estou aconselhando ninguém a soltar os passarinhos do pessoal aí, não, tá? E agora, para finalizar, a nossa irmã Patrícia vai fazer a prece de agradecimento.
Boa noite a todos. Mestre Jesus, aqui estamos imensamente agradecidos por mais esse banquete espiritual que nosso irmão trouxe, essas verdades que nosso Cristo nos ensinou, que possamos levar em nossas mentes, em nosso coração, para que possamos cada dia mais evoluir nessa seara, nessa vida que Ele nos deu. Agradecendo essa chuva que cai, molhando a terra, trazendo um clima mais fresquinho. Agradecendo a tudo, Senhor Jesus. Que essas bênçãos aqui cheguem a todos aqueles que não puderam vir hoje, aos nossos parentes, amigos necessitados. Que toda essa energia chegue a cada um deles, porque tudo vai passar. Todas as dores vão passar, se Deus quiser. Assim sendo, passa a palavra para nosso irmão, para que o mesmo dê por finalizada a primeira parte da doutrina desta noite, Senhor. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, em nome do Mestre Jesus e Maria Mãe Santíssima, te pedimos a permissão para dar por finalizado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, continuem em prece, harmonizados, tranquilos, aguardando a chamada para o passe. Boa noite a todos.